Dando sequência aqui no nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo número 12, Alma e Desencarnação. Os itens que nós vamos estudar hoje, a princípio, monodeísmo e reencarnação e forma carnal. Nós vimos então no início desse capítulo, André Luiz trazendo para nós aqui o item, começando com o item metamorfose e desencarnação. E ele trouxe aqui uma comparação bastante interessante, falando sobre aquele ciclo evolutivo dos insetos, ovo, larva, depois ele passa para pulpa e depois então inseto. E ele comenta que há insetos que começam, inicialmente, que passam por esse processo inicial de evolução sem necessariamente completar o seu ciclo. E pelo fato de não completar esse ciclo, ele acaba então ficando restrito a um tempo mais breve, a um tempo mais curto, porque ele salta da condição de larva já de imediato à condição de inseto. Enquanto que outros fazem ali o ciclo completo de metamorfose, passando então por esse processo de transformação, enquanto ele fica ali na condição de pulpa. Na comparação que André Luiz apresenta para nós, ele trata aqui para nós que muitos princípios inteligentes que passam por pela desencarnação, esse estágio de metamorfose que André Luiz comenta, diz respeito ao tempo que o espírito passa no plano espiritual, reelaborando a sua estrutura e da mesma forma também reelaborando as suas próprias ideias. Mas há princípios inteligentes, no caso, por exemplo, dos animais, que eles não têm essa capacidade de aproveitar esse tempo na condição de erraticidade para elaborar essa sua estrutura íntima e estrutura também perispiritual. Por isso, então, eles são rapidamente levados a uma nova reencarnação. Então, nessa comparação é que André Luiz coloca para nós aqui esses insetos que não passam pela metamorfose. Eles já saltam de um estágio para outro. Aqui acontece a mesma coisa. Os animais, então, desencarnam, e nessa desencarnação, eles rapidamente já retomam ao corpo físico sem passar por essa elaboração no plano espiritual. Em relação também aqui, depois ele coloca, então essa parte da histogênese, que é essa reelaboração da estrutura perispiritual, esses princípios inteligentes não têm essa capacidade de passar por essa elaboração como nós vimos. Por isso, então, a reencarnação é imediata. Somente alguns casos, quando André Luiz coloca para nós aqui, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, só um instantinho, durante certa cota de tempo, ele então, em serviço, aqui no caso que ele coloca para nós, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo físico carnal em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias, a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência. Então aqui, nesse caso, ele passa por esse processo de automatismo, sendo atraído naturalmente para o grupo com o qual ele tem afinidade. No caso, vamos dizer assim, os animais da mesma espécie. Bom dia, pessoal. Depois, no outro item, além da histogênese, como é colocado para nós, através desse movimento incessante que ele vai colocando para nós, esse princípio inteligente, ele vai incorporando as experiências tanto no plano físico como no plano extrafísico. E aí coloca, recolhendo como é justo, a orientação e os influxos que são apresentados aqui para nós,
dos espíritos, né, que trabalham com essas inteligências superiores, que trabalham auxiliando esses princípios inteligentes, então, nesse processo de evolução. Deixa eu ver aqui. A Angelina colocou, né? Deixa eu ver. Tá ok. Beleza, então. Vamos lá. Além da histogênese, é um outro item que nós estamos vendo aqui. Através, então, desse movimento, plano físico e plano espiritual. Aí depois ele entra aqui, então, na parte que realmente nos interessa, né? Pouco acima dessas mesmas bases, ou seja, desses princípios inteligentes, nessa condição inferior, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade da forma em que se esconde, que quando ele, então, surpreendido pelo fenômeno da morte, diante dessa glória da vida, ele fica como criança tenra e deslumbrada, à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve ainda pode compreender. Então, quando esse homem infraprimitivo, quando nós estudamos, né, ele então são essas formas hominídeas que nós vimos no nosso estudo então passado, que ele começa então a despertar ali a sua consciência, mas de uma forma ainda bastante rudimentar, e aí então no plano espiritual ele acaba não compreendendo essa condição, mas ele coloca, né, que o pensamento constante ofereceu a ele precisa estabilidade para essa metamorfose completa, então ele já pode no plano espiritual, ainda de uma forma reduzida, nesse caso, né, de uma forma reduzida, passar por essa transformação completa, né, exatamente porque, tendo ali essa condição, né, ter essa condição de transformação, digamos assim. Pronto, pessoal, já resolvi o problema, tá? Agora já está bloqueado aqui. Então, passando por esse... tendo essa condição de ter o pensamento completo, a sua transformação, então, acaba promovendo para ele um desenvolvimento, ainda que seja um desenvolvimento lento, um desenvolvimento muito breve, porque ele não tem ainda a capacidade de compreender a sua condição, de ter consciência plena sobre a sua condição. Nesse caso, então, não tendo essa plena consciência, ele vai sendo impulsionado por esses condutores divinos, como é colocado para nós, mas sem ainda elaborar suas próprias ideias. E ele coloca também aqui, né, acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece a pulpa. E aí então, quando ele começa a se desenvolver, mostra para nós aqui que ele vai adquirindo não apenas consciência de si mesmo, mas ele também vai adquirindo novos elementos que despertam nele a inteligência, que despertam nele as emoções, e isso tudo de uma forma, vamos dizer, fisiológica, tanto fisiológico no biológico nosso, como na própria fisiologia do processo de desencarnação, vamos dizer assim, ele começa já a ter uma facilidade maior para se desprender do corpo físico quando ele desencarna. A gente lembra que aqui a ideia que vem sendo concentrada nesse capítulo é a desencarnação. Então a desencarnação acontece com os animais, chegam no plano espiritual e já retomam um novo corpo físico para uma nova reencarnação nesse processo de evolução. No homem no infra-humano, né, no ser infra-humano, ele então, rapidamente também no plano espiritual, ele começa a não ter ideia da grandiosidade da vida, então ele também passa por um processo já mais elaborado, mas também já é encaminhado para uma nova reencarnação. E depois, quando ele começa a ter uma ideia mais clara, ele já começa a viver esse próprio automatismo de se ligar e se desligar do corpo físico quando ele reencarna ou desencarna. Então nós vemos que até mesmo nesse processo depende muito do estágio evolutivo de cada indivíduo. Falamos aqui depois do selvagem desencarnado, já é então o homem, já na condição em que nós existimos hoje, mas ainda num estágio selvagem,
E aí então nós temos ali, né, segundo as pesquisas arqueológicas e antropológicas, nós temos ali um período de 200 mil anos para cá, quando o homem, de fato, nessa espécie em que nós estamos hoje, né, o Homo sapiens sapiens, ele então começa a viver de fato aqui no mundo. E nós somos então, né, descendentes dessa mesma espécie. Nós fazemos parte dessa espécie, né, descendentes desse grupo inicial. Mas esse mesmo indivíduo, então, ele foi condicionado a viver, partindo daquele instinto que vem desde o reino animal, a viver em grupo, a viver de uma forma colaborativa, porque os animais também vivem dessa forma. Nós encontramos bandos, por exemplo, né, de felinos, de caninos, de primatas e outras espécies que vivem de uma forma colaborativa, já de uma forma assim mais desenvolvida. Nesse caso, o homem, trazendo então esse instinto lá do reino animal, ele começa a se organizar em sociedade, mas se organiza de uma forma ainda limitada, porque ele, vivendo como nômade, como caçadores e coletores, e habitando cavernas, porque quando se fala homem das cavernas, a impressão que nós temos é que é um rótulo que é utilizado. E na verdade não, o homem precisava de fato de um local para poder se proteger. Ele viveu numa época muito fria, numa condição natural bastante agressiva, e ele não tinha a capacidade de construir a sua própria habitação. Portanto, ele procurava qualquer cova, qualquer caverna, qualquer buraco que tivesse, ele então ali ele se protegia. E aí então, nesse tipo de vivência, como nômade, vivendo ali em pequenos grupos, já não mais em bando, mas em pequenos grupos, já desenvolvendo ali a linguagem, desenvolvendo ali certas habilidades, né, para poder ali criar ferramentas, instrumentos para facilitar a sua vida, buscando na caça e na coleta a identificação do melhor alimento que ele podia consumir, esse homem então já se mostra mais desenvolvido. Mas depois da desencarnação, como é colocado para nós, esse primeiro parágrafo é bastante interessante, que ele diz aqui assim, que o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, ou seja, ele ocupa o topo da cadeia alimentar, né, naquele ambiente onde ele se encontra, cruel habitante da floresta, exatamente pelo seu primitivismo ainda, que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização de seres inferiores que se lhe avizinham na caverna, desperta fora do corpo denso, ou seja, quando ele desencarna e ele então desperta no plano espiritual, qual menino aterrado, em que, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação, como sendo a única abordável à própria mente. Então, se nós pudéssemos observar no plano espiritual o agrupamento desses homens primitivos, nós veríamos eles também presos nessa mesma faixa vibratória, vivendo ainda em bandos, só que ansiando por uma vida material da forma como eles viviam aqui no nosso planeta, exatamente porque é assim que eles sabem viver. Essa é a única forma que eles se identificam, né, num ambiente seguro, num ambiente familiar, de acordo com o seu grau de inteligência e também com o seu próprio primitivismo. Então é um relato bastante interessante que estimula de fato a nossa imaginação. E aí mostra para nós que ele não dispõe de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. Ele só sabe viver assim. O espetáculo da vastidão cósmica perturba o olhar, e a visita de seres extraterrestres, os desencarnados, como nós comentamos, mesmo benevolentes e sábios, traz neles, então, provoca pavor, fazendo com que eles acreditem que sejam deuses, bons ou maus. E aí eles começam a fantasiar em torno dessas divindades por falta de capacidade de entendimento. E é aí, então, que nós vemos lá naquele passado mais primitivo a forma como os homens se relacionavam com as divindades, colocando, então, atributos ali da natureza, fazendo oferendas, sacrifícios e tudo mais, né? Nós podemos, inclusive, encontrar relatos parecidos lá no próprio Antigo Testamento.
quando nós vemos as primeiras comunidades, de que forma que elas se relacionavam. A própria ideia, né, de Caim e Abel, através dos sacrifícios que eles faziam a Deus, mesmo tendo ali uma ideia de um Deus, de uma religião monoteísta, ainda assim a relação que eles tinham era de aplacar a ira dos deuses, agradar os deuses para receber alguma coisa de volta. Aí nós temos assim, em religiões assim, na verdade em sociedades que viam no mundo espiritual ainda, né, as diversas divindades, nós tínhamos então ali Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da chuva, o Deus sendo representado no sol, nas estrelas, enfim. É a forma como eles podiam visualizar essa nova realidade. E aí coloca para nós aqui também, né, que eles têm essa dificuldade de se separar dos próprios familiares, do grupo em que ele se encontrava, né, do qual ele fazia parte aqui no mundo físico. Então ele tinha essa dificuldade de se separar. Enquanto eles se encontravam localizados, eles ficavam então juntos deles. Mas aí depois coloca, né, para finalizar essa revisão. E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, ou seja, sentindo a falta dos pais, e agora na condição de desencarnado, não tem outro pensamento senão voltar. Voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Pela própria lei de atração, lei de afinidade, os semelhantes então se atraem. E esses homens desencarnados anseiam por fazer parte desse mesmo grupo. E aí nós temos, né, no caso até mesmo, a gente já pode começar a observar nessa condição as influências espirituais. É quando então, né, podemos colocar assim que aquela visão mística, fantasiosa, a visão de espíritos e tudo mais, estava relacionado também com a própria presença dos seus semelhantes desencarnados presentes no meio daquela comunidade. E aí então eles podem atribuir a ideia de deuses, de demônios, aquela coisa toda que a gente viu, né, na construção das religiões que nós temos hoje. O próximo tema que a gente vai olhar então aqui é o monoideísmo e reencarnação. O monoideísmo, como a gente já viu, né, é a monoideia, é a fixação numa determinada ideia que acaba sendo construída, né, pelas experiências que eles vivenciam. Então é colocado para nós assim, vamos lá. Ressurgir na própria taba, ou seja, reencarnar no próprio meio, e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Ou seja, tudo que ele deseja é voltar para o meio que ele conhece. É o único desejo que ele tem. Estabelece-se nele o monoideísmo, pelo qual os outros desejos que lhe esmaecem, os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Então a gente pode pensar o que o espírito recebe de conteúdo na formação das suas ideias, na formação do seu psiquismo, da sua consciência no mundo espiritual. E aí então nós temos hoje, né, quando nós falamos um indivíduo hoje que desencarna, ele é encaminhado então ao mundo espiritual, onde ele tem contato com uma série de fontes de conhecimentos e experiências. Basta ver, por exemplo, nos relatos que nós vemos do próprio André Luiz, que ele vivenciou. Assim que ele desencarnou, ele passou pelas experiências, né, de acordo com os seus valores, com o seu psiquismo e tudo mais, passou por experiências difíceis. No momento em que ele alcançou o equilíbrio, ele então passou a se desenvolver através do conhecimento, através do trabalho, através de novos relacionamentos, né? Tudo aquilo que nós vivemos hoje na nossa sociedade, só que agora de um modo mais objetivo, focado agora no próprio desenvolvimento do indivíduo. Mas quando nós falamos desse homem primitivo, ele não tem essa preocupação de desenvolver o seu intelecto, desenvolver os seus valores e, por exemplo, né, se envolver com outras atividades. A única coisa que ele pensa é, eu quero voltar para junto dos meus. E é colocado então assim para nós. Pela oclusão de estímulos outros,
por falta de não ser estimulado ali, não ser capaz de absorver esses incentivos, esses estímulos para buscar novas experiências, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Então vemos assim que as ideias dele ficam tão fixas que ele não é capaz de vislumbrar nada além daquela necessidade imediata que ele tem. Lembrem que nós conversamos, bom dia Flávio, que nós conversamos que os animais, por exemplo, eles vivem, embora com uma inteligência ainda bastante rudimentar, e da mesma forma sentimentos, eles vivem em função das necessidades que eles têm naquele momento. Quando nós falamos do homem primitivo, agora mais racional, mais com a consciência mais desperta, a sua necessidade imediata é apenas a vivência naquele meio de onde ele saiu, aquele ambiente que ele conhece. Então as suas ideias ficam fixadas nessa mesma condição. Então no mundo espiritual, ele fica ali meio que semi-inconsciente, porque ele não é capaz de ampliar a sua visão no mundo espiritual, aproveitando exatamente a sua condição de desencarnado. Pelo fato de ter ainda essa visão limitada, no mundo espiritual ele continua restrito a essas mesmas ideias. Por isso então é colocado, né, que é como se fosse aquele germe dentro de um ovo. Ele não é capaz de ver além da casca daquele ovo. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições do meio se lhe apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. André Luiz ele faz uma comparação aqui com as bactérias. Nós temos bactérias, por exemplo, que se desenvolvem no meio aquoso. Mas quando ela se encontra num ambiente seco, ela simplesmente se fecha e se preserva aguardando aquela nova situação. Nós temos, por exemplo, sementes, aqui André Luiz usou bactérias. Mas nós temos plantas, algumas sementes que são relatadas na África, que naquele período, né, de seca, você tem o leito de alguns rios que ficam ali completamente secos, rachados, né, com aquela característica que nós vemos de um ambiente árido. E ali você percebe, não tem vida. E aí depois chega o período de chuvas. E aí então aqueles rios começam de novo a ficar ali úmidos, a se encherem de águas e tudo mais, e aí depois sementes começam a florar. E aí eles estranham, né? Mas como é que aquela árvore nasceu naquele local? Se ali era seco, não tinha vida nenhuma. E muitas vezes uma seca que perdura ali durante 4, 5 anos. Mas o fato daquele local começar a receber umidade e aquela semente começar a se reidratar, aí então nós percebemos que ela começa novamente a demonstrar a vitalidade. A comparação que André Luiz coloca para nós é que esses espíritos primitivos, então, que chegam no mundo espiritual, sem essa capacidade de se desenvolverem, ficam ali meio que fechados em si mesmos. E nessa condição, eles ficam meio que paralisados do plano espiritual. Por exemplo, né, o baobá, né, que na África a gente vê ali uma das árvores mais antigas do mundo, ela se mostra dessa forma. Então, por isso, nós temos ali, nesse caso, desses princípios, desses espíritos, que ficam nessa condição inconsciente no plano espiritual e não se desenvolvem, eles acabam, então, somente dando continuidade nesse processo evolutivo através de uma nova reencarnação. Então nós vemos assim que esse estágio, né, que nós vemos nessa condição de espírito errante para eles é muito pouco produtiva. Eles acabam recebendo ali, né, as infusões, digamos assim,
desses construtores, desses condutores espirituais, ele enviando ideias, envolvendo-os em vibrações diferentes e tudo mais, inserindo neles ali estímulos para novas realizações, mas eles absorvem muito pouco. Será através de uma nova reencarnação, semelhantes a essas sementes, semelhantes a essas bactérias, que quando encontram novamente o meio propício, passam a se desenvolver, é quando esse espírito então reencarna nessa condição de semente, e no mundo físico eles passam então a se desenvolver novamente. Exatamente porque não basta estar no mundo espiritual, porque a dúvida era exatamente essa que nós sempre tínhamos, né? Sempre tivemos, né? O que acontece com o espírito no plano espiritual se ele é um espírito primitivo? O que ele faz? Porque nós vemos, né, nesses relatos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos espíritos, a estrutura do plano espiritual das colônias que são visitadas, que são ali moradas temporárias desses espíritos. São instituições, são estudos, são reflexões, são ali atividades diversas que eles fazem, mas e se o espírito não tem condição para isso? Ele apenas sobrevive no plano espiritual, digamos assim, nessa condição de desencarnado, dando continuidade então nesse crescimento quando retornam a um ambiente propício, que para eles é o ambiente terreno. E continua. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo desenfaixado do envoltório físico, ou seja, desencarnado, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monodeísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Olha que bacana esse relato que é colocado para nós. Bacana porque a gente percebe assim, né, de que forma que o processo se dá com o homem, nesse caso nós estamos falando já da espécie humana, nos mais variados graus de desenvolvimento. Né? O que a gente pega, por exemplo, né, exatamente, Dudu, né? Nesse caso ele vai gradualmente recuperando a sua consciência nesse período de monodeísmo. Né? Monodeísmo auto-hipnotizante. Ele não pensa em outra coisa a não ser voltar. Portanto, ele vai se fechando em si mesmo. E aqui é o detalhe que mostra para nós que a sua estrutura perispiritual também começa a se atrofiar. E aí nós veremos aqui, observem. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade, a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos vitais de exteriorização da alma, nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Então, esse processo de auto-hipnose, esse processo de fixação mental, ocorre não apenas nesses homens primitivos, mas ocorre também nos desencarnados em condição de desequilíbrio, também tomados por essa condição de fixação mental. Aí nós temos ali, né, já avançando um pouco mais, dando apenas um salto, né, um salto evolutivo, nós vamos encontrar então esse homem, esse espírito, né, que desencarna, esse ser, ele desencarna então sob um processo obsessivo, e nesse caso, nesse processo obsessivo, ele acaba ali tendo as suas fixações, ele desencarna criando para si próprio essa monoideia. Então ele pode tanto criar como pode ser induzido a isso, de acordo com a forma como ele desencarna, o equilíbrio mental, o equilíbrio de consciência em que ele se encontra. Já no homem primitivo, não. Ele faz isso por causa das suas próprias limitações.
Aí essa estrutura se perde por muito tempo nessa célula ovoidal, até que se molde, se recupere, até retornar ao espírito na normalidade. A misericórdia se faz e ele retorna ao molde normalizado. Então, isso acontece, né, esse processo de atrofia acontece por causa dessa sua condição mental, mas depois, quando ele recupera, principalmente nesse caso aqui do homem primitivo, que é aqui o objeto do nosso estudo, ele vai então se desenvolvendo de novo, ele vai aflorando naquela sua condição anterior, quando ele encontra esse meio propício para isso. Né? Exatamente, né? Obrigado pela colaboração. Então a gente começa a perceber isso, né? Que ele mesmo percebe ali que ele se encontra mais à vontade, né? Como se fosse aquela flor que vai então desaflorando ali, né? Ele vai, aquele botão que vai abrindo. Então é aquele botão que fecha, é aquele botão que abre nesse processo constante. E nós vamos perceber então que conforme o tempo vai passando, nesse mecanismo constante de encarnações e desencarnações, a gente lembra que em cada etapa ele vai então absorvendo novos atributos, ele vai se desenvolvendo, né, em outras condições, até que chega o momento em que ele alcança de fato um estágio de consciência mais desenvolvido e ele começa a ver no plano espiritual um ambiente diferente daquele que ele via, vendo ali de fato a sua realidade como princípio, como espírito imortal. Era um bom dia. E aqui nós temos, né, quando é falado para nós aqui sobre o ovoide, nós temos aqui no rodapé que diz assim para nós, né? Ver no livro Libertação, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, nos capítulos 7, 6 e 7, que fala sobre observações sobre essas formas ovoides. Então a gente viu aqui que nesse Libertação, no Libertação nós tivemos aqui a pequena introdução, né? Agora a gente começa a entender de uma forma mais profunda como esse processo acontece. Só que aqui nós vemos então que acontece inicialmente de uma forma natural, por causa dessa limitação, mas no Libertação o que nós vemos ali são de fato processos obsessivos daqueles mais graves, a ponto de fazer com que a estrutura perispiritual daquele espírito comece então a entrar nessa condição de atrofia por causa dessa fixação que ele tem. Então é uma visão aqui bastante mais completa e mais profunda que nós estamos aqui acompanhando. Aí ele coloca para nós aqui, forma carnal, é o próximo item. E ele diz assim, todavia, assim como o germe para desenvolver-se no ovo precisa aquecer-se ao calor da ave, que o acolha maternalmente ou do ambiente térmico apropriado, ou seja, né, o germe começa a se desenvolver naquele processo de choca. Né? A galinha fica chocando ali o ovo, o pássaro fica chocando o seu ovo, né? E aí então, nesse processo, nós vemos ali o desenvolvimento interior. E é colocado assim, então, no recinto da chocadeira, e assim como a semente para libertar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido do solo, e os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, ou seja, né, esse sequioso, eles anseiam, eles desejam, eles veem a necessidade de estar de volta no corpo físico. Necessitam do vaso genésico da mulher, que com eles se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança, no caso que a gente vê a herança genética, vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Então, o próprio processo de gestação vai fazendo com que o espírito vá, então, recuperando a sua estrutura e, nesse caso, né, desenvolvendo ali um organismo que vai permitir a ele, né, a interação aqui com o mundo material. Bom dia, Brasil. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesma o novo veículo fisiopsicossomático,
atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem na cariocinese, que é a multiplicação celular, né, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que a mente desencarnada, se encontra. Então, aquele condicionamento mental dele ter aquela forma, dele ter aquela estrutura, são esses impulsos mentais que vão fazendo com que o corpo acompanhe o próprio código genético, né, a própria genética que ele vai apresentando. Mensagem para nós, né? Muitos desses seres ovoides são transferidos e levados a uma área reservada para a não contaminação energética de outros que ali, em situação normalizada, precisam melhorar, não nessa forma vibratória, mas em outra diferenciada, para melhor progresso na sua moldagem espiritual e perispirítica. Tudo pode ter uma contaminação energética nesse processo ovoidal. Bacana a gente ver, né? Obrigado pela instrução. Bem interessante a gente perceber o cuidado que existe com essas estruturas ainda tão frágeis e tão sensíveis, separando, é como se fosse exatamente isso, né? Nós vemos ali numa estrutura de reprodução, separando esses ovoides, ou separando esses ovos, né, vamos chamar assim, para evitar essa contaminação energética para prejudicar o seu desenvolvimento. Porque cada ser, no seu estágio evolutivo em que se encontra, ele tem ali ideias que lhe são próprias, que podem ali trazer benefícios ou prejuízos para cada ser que vai se desenvolvendo. Quando nós encontramos essas estruturas primitivas, é muito natural que essas energias vão se irradiando de uns com os outros. E aí então nós percebemos o cuidado que tem em separarmos aqueles que estão nesse processo de desenvolvimento e aqueles que já estão mais evoluídos, para evitar exatamente ele respeitar o estágio evolutivo que cada ser se encontra. Interessante isso, né, Brasil? A gente perceber que a gente vê no mundo espiritual aquela coisa mecânica e superficial que geralmente a gente vê em alguns relatos, até porque a preocupação não é detalhar esse processo, mas a nossa imaginação acaba fazendo com que a gente veja isso como uma coisa de uma forma muito simples e mecânica, sendo que, na verdade, existe ali um cuidado muito grande. E a gente pode até imaginar, né, o cuidado que nós temos dos trabalhadores do plano espiritual, separando esses ovoides, carregando-os de um lugar para outro, protegendo com fluidos, protegendo com vibração num nível mais elevado, né, para fazer exatamente com que ele se desenvolva com mais equilíbrio, se desenvolva com maior proteção, para que ele alcance de fato o objetivo, né, de estar pronto para o novo estágio evolutivo. Porque se deixar que ele sofra essa contaminação, nós já podemos ver o prejuízo que isso causa no desenvolvimento desses seres. O Braz lembrou, né, você lembra de André Luiz narrando espíritos em formas ovoides, né, pelas suas quedas bruscas, né, foi um relato que a gente viu agora, né, Brás? Aqui do livro Libertação, que foi lá que foi citado, que André Luiz até mencionou aqui. Né? E Dudu trouxe para nós também. São seres que precisam também de nossa forma de trazer um melhor momento a esses seres que não contribuíram moralmente na sua vida, né, seja ela terrena ou não. São vistos igualmente a todos que chegam aos seus tratamentos. Né? Então, o cuidado, né, o cuidado é dirigido a todos os seres que chegam no mundo espiritual. Diferente do que a gente pensa, mais uma vez, como eu disse, né, daquele automatismo, né, de que cada um fica ali solto à própria sorte. Pelo contrário, nós temos um grande cuidado com cada um deles. Né? Deixa eu ver aqui. O que, Brás, que ficou confuso para você? E aí, nesse caso, a gente vê ele também nesse relato que foi trazido agora, que no caso desse processo ovoidal, que foi mencionado, para esses espíritos em desequilíbrio. Então existe uma diferença, né? O desequilíbrio de alguns espíritos que são levados a essa condição e outros espíritos que estão assim pelo próprio estágio evolutivo ainda primitivo. Então cada um ali apresenta essa mesma condição por causa do estado atual em que se encontra.
E claro, a gente vai perceber que nesses espíritos que desencarnam com esse grande desequilíbrio, esses são os espíritos ali que merecem um cuidado maior pela gravidade da sua condição. Eles não estão assim pelo instinto, estão assim pelo próprio desequilíbrio, e isso é muito mais grave. Demanda ali um tratamento muito maior. Quem fala sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, num dos seus livros, quando ele fala da quantidade de espíritos que desencarnam com esse desequilíbrio mental tão profundo e emocional, que são levados então a essa condição de ovoides, né, para depois receberem um tratamento. E aí é o que eu falei para vocês outras vezes, né, na grande legião de psicoterapeutas que tem no plano espiritual, que vão trabalhar com esses espíritos para tirá-los dessa condição, para que eles possam ver uma nova realidade, para que eles possam trabalhar ali o auto-perdão, que é fundamental, sair daquela condição de culpa. E nós estudamos isso lá no Livro dos Espíritos, quando nós falávamos sobre as penas futuras. E aí uma das questões que nós colocamos das penas futuras, né, inclusive nós tivemos até a colaboração também dos amigos do plano espiritual, que falavam que o espírito, então, quando ele tem ali o arrependimento, ele tem dois caminhos para seguir. O arrependimento, que é aquele que vai despertar a sua consciência para fazer com que ele faça aquele trabalho, né, de expiação e depois de reparação, e tem aquele outro que desabam na condição de culpa. E aí essa condição de culpa, dependendo da sua intensidade, ela é trabalhada durante muito tempo. Até mesmo espíritos sendo levados a outras reencarnações, para que eles possam, então, passar por esse processo de reelaboração de ideias e sentimentos, pela gravidade em que eles se encontram. Não pensem vocês que esses irmãos não precisam de nós, com todo o amor que precisam da gente e de muitas preces geradas e recebidas por eles, ajudando na sua melhora espiritual. Portanto, esses irmãos também recebem essas vibrações de amor, de muitos que rezam e oram por todos esses seres ovoides, que aqui precisam muito desses tratamentos da Terra e do plano. Olha só, né? Então, porque estar ali naquela condição de ovoides, né, a gente pode imaginar ali que é como se fosse uma esponja, pela fragilidade em que eles se encontram, né, e o desequilíbrio que eles apresentam, muitos deles, absorvem qualquer tipo de vibração que chega. Por isso, então, ali o cuidado que o tratamento que é dado para esses seres, né, para esses irmãos, é um cuidado ali muito grande, para protegê-los principalmente. Porque de desequilíbrio, né, já basta o que eles trazem dentro de si mesmos. E absorvendo ainda essas energias, essas ideias que vão então chegando, vão atingindo-os, né, acaba deixando a condição mais grave ainda. Por isso, então, essa proteção acaba sendo muito maior. Ou seja, né, Brás, a gente vê que a nossa visão vai se aprofundando e tendo uma compreensão muito maior dessa realidade do plano espiritual. Para a gente ver assim, o cuidado que existe, né, de perceber ali que o espírito culpado, ou o espírito ainda primitivo, ele não vive o automatismo da natureza, não fica à própria sorte, mas existe ali um cuidado, vamos dizer assim, cirúrgico, para que todos eles sejam assistidos, né, e tenham ali as devidas condições para se desenvolverem. Isso é extremamente importante para nós. O ovo também é espírito, precisando somente dessa luz equilibrada para que esses sejam totalmente envolvidos, né, por essas energias fluídicas que se movem nesse ser. Então, a lei da sintonia vai fazendo com que as vibrações de fora se harmonizem com as vibrações de dentro, favorecendo ali a condição para que esse espírito possa se desenvolver. E aqui nesse último capítulo, nesse último parágrafo, né, diz assim: plasma-se-lhe desse modo, com a nova forma carnal, o novo veículo ao espírito, que se refaz ou restitui em formação recente, esse entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Então aqui nesses estágios, né, para esses espíritos aqui, dessa condição mais primitiva, né, vamos lá, para esses espíritos aqui,
que estão nessa condição mais primitiva, a gente vê então que esse ciclo contínuo que nós vamos encontrando de reencarnação e desencarnação, de elaboração de pensamentos, elaboração de ideias, para que o espírito possa cada vez mais se desenvolvendo, tendo cada vez mais também segurança para poder passar por cada uma dessas etapas, favorecendo, né, cada vez mais a sua própria evolução e fazendo com que ele aproveite mais. Por isso que nós estudamos anteriormente, falando sobre o tempo que o espírito passa nesse período de erraticidade. E aí nós lembramos, né, que no passado, naquelas primeiras fases de um espírito, durante já essa jornada humana, as primeiras fases, o período de erraticidade é um período muito rápido. Por isso, então, as reencarnações eram muito breves. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que aqui no plano físico, a vida biológica era uma vida muito breve. Nós não tínhamos, por exemplo, um espírito naquela época que vivia 50, 60 anos. Porque naquela época ele estava exposto à doença, ele estava exposto à hostilidade do ambiente, ele estava exposto ali à intempérie do tempo, né? Então ele vivia muito pouco tempo. Eram doenças, eram perigos, agressões e tudo mais. Então a vida no mundo físico, no mundo material, era uma vida muito rápida, muito curta. E poucos espíritos alcançavam ali um período maior. Basta a gente lembrar que, historicamente, na Idade Média, as pessoas comuns, fora aquelas que viviam, por exemplo, numa condição social mais estruturada, a vida média na Idade Média era de 27 anos de idade. 27 anos de idade a pessoa já tinha ali filhos e netos. E ela desencarnava ali por uma diarreia, ela desencarnava por uma infecção. E somente aqueles que viviam numa condição mais abastada, que tinham ali alimentos que poderiam ali facilitar cada vez mais, né, o seu desenvolvimento. Então, isso na Idade Média. A gente pode imaginar como era a vida nessa época pré-histórica, onde a pessoa não tinha abrigo praticamente, o alimento era escasso, os perigos eram constantes. E aí depois, quando chega no plano espiritual, esses espíritos, então, pelo fato de não terem capacidade de absorver esse conhecimento que estava lhes sendo oferecido pelas próprias limitações intelectuais e também por essas fixações de ideia, pelo fato de estarem condicionados a uma reencarnação naquela condição selvagem, junto com aquele grupo onde ele estava habituado. Então nós vimos assim que no passado eram reencarnações muito rápidas e desencarnações muito rápidas. Aí então ele vai se desenvolvendo, adquirindo cada vez mais ali, aflorando, né, desabrochando cada vez mais, né, a sua consciência, o seu intelecto, e aí então as encarnações e desencarnações, né, ou seja, o período de encarnado e o período de desencarnado acabavam sendo mais aproveitados. Hoje não é à toa que nós temos, por exemplo, uma existência material que vai ali de 60, 70, 80 anos de idade, e também na erraticidade, um espírito numa condição equilibrada também passa ali por 60, 70, 100 anos na erraticidade. E esse tempo é extremamente atropiado. Pode deixar, Dudu. E a gente vê que esse período é extremamente bem aproveitado agora, onde o espírito vai ali estudando, ele vai trabalhando e tudo mais, né? Nós vimos ali relatos, por exemplo, de André Luiz, a gente vê relato do próprio Camilo Cândido Botelho, né? Então, a gente vê assim o tempo de aproveitamento. Então, você só aproveita bem quando você é um espírito mais desenvolvido. Se você é um espírito primitivo, você vive ainda em função do desenvolvimento desses instintos e desse intelecto nessa condição mais limitada. Então a gente pode imaginar aquele gráfico, né? Encarnação e desencarnação no período primitivo se repetia com muita frequência e num período muito curto. Conforme o tempo vai avançando, esse período vai se estendendo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Até que o espírito então começa a aproveitar plenamente as suas experiências terrenas e as suas experiências no plano espiritual.
a Miriam lembrou, né? Não seria a monoideia um dos recursos para potencializar o processo obsessivo? Sim, Miriam, né? Por isso que a gente lembrou sempre, esse é um dos recursos, né, que a gente vê, mas a gente tem essa monoideia, como é colocado para nós, em duas situações. Primeiro, nessa situação primitiva, pelo fato do espírito não conseguir pensar em outra coisa a não ser naquela condição de vida que ele conhece, por ser um espírito primitivo, mas nós temos aquela outra monoideia que vem como forma ou de abertura para processos obsessivos, ou vem como consequência do próprio processo obsessivo. Porque aí o espírito, tendo aquela fixação mental, ele mesmo cria essa realidade. Ou ele pode ser induzido a ter essa fixação naquela ideia que vai provocar nele sofrimento, desequilíbrio e dor. Né? Então, essa monoideia ela tem que ser vista desses dois lados, para o espírito primitivo e para o espírito já desenvolvido, porém desequilibrado. Colocado para nós aqui que vocês viram, né? O Chico até colocou lá em cima, né? Entendi que não voltamos a reinos anteriores, né? Exatamente, né? E aqui embaixo foi colocado para nós. Nada retorna, nada volta ao pior, irmão. Tudo recebe a misericórdia de nosso Pai maior. São seres que, mesmo moralmente falhos, precisam receber a nossa ajuda espiritual e a ajuda de todos vós nas orações de mães, de filhos, parentes que o olham pelo coração, trazendo alegria aos médicos e trabalhadores neste local, totalmente preparado para a recuperação de todos. O suicida leva essa monoideia consigo até recuperar esse desequilíbrio da sua consciência. E foi o que nós vimos, né, no próprio Memórias de um Suicida, nos tantos relatos que nós vimos, né, qual era exatamente a qualidade das ideias que os espíritos suicidas mostravam lá no início do livro. E aí depois, então, foram levados, né, para o Hospital Maria de Nazaré, onde foram tratados devidamente, e aí depois, com esse tratamento, então, eles passaram a alcançar um grau de equilíbrio possível naquela situação, e nesse equilíbrio, então, eles passam a se desenvolver. Resposta para você, Braz, ó. Quer dizer que estagnam, né? Estagnam, mas não retrograda, né? Exatamente, nunca retrograda. Né? Porque a ideia do retrocesso para nós, ela é muito moldada pelas aparências. Então nós vemos, por exemplo, um espírito. Thaís, bom dia. Então nós vemos, por exemplo, né, que o espírito ele pode mudar de condição social, ele pode se apresentar em locais diferentes na sua geografia, mas como espírito, como princípio inteligente, ele sempre mantém essa condição evolutiva. É parte da lei, né, dessa lei natural de evolução. Então coloca para nós também a resposta, né? Evoluir não pertence ao plano, seja ele qual for. Então a tendência é, né, o princípio inteligente sempre vai vivenciar essas experiências de encarnação em encarnação, visando o impulso para o seu desenvolvimento. Então o espírito pode até mesmo nisso a gente vai lembrar, que essa estagnação, né, que nós já comentamos, né, muitas vezes nós vemos uma encarnação que aparentemente parece que não vai ter para o espírito qualquer possibilidade para ele evoluir. Então, na verdade, exteriormente nós veremos um espírito que pode apresentar limitações das mais graves. Mas interiormente ele está absorvendo experiências que nós ainda não vemos. Experiências no seu campo psíquico, experiências no seu campo emocional. Ele vai ali reorganizar suas ideias, ele vai receber as influências daqueles que o assistem, sejam encarnados ou desencarnados. Então, aparentemente, ele pode estar fisicamente estagnado, socialmente estagnado. Mas, na verdade, nós veremos que nós não temos, né? Não é possível observar o espírito, então, nesse processo de reencarnação, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Pessoal, se puder dar um suporte para nós, por favor. Tá? Thaís, eu vou só desabilitar sua câmera por enquanto, tá? Para evitar aqui o problema com o nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente, vamos lá, meus amigos. Desencarnação natural.
Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural. E quando ele fala aqui, né, sobre milênios consecutivos, de fato ele está falando de um processo que decorre nesse período todo. Então ele ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Então o corpo físico vai sendo ali, né, vai sendo decomposto pelo processo natural, né, da nossa biologia, mas o princípio inteligente, o espírito, vai progredindo vagarosamente. E ele vai trabalhando exatamente esses diversos graus de consciência. E a gente lembra, né, que quanto mais atrasado é o espírito em termos evolutivos, mais lento é o seu processo de desenvolvimento. E por que isso tudo, né? Exatamente porque, pelo fato dele não ter uma capacidade intelectual que vai fazer com que ele compreenda a sua condição e busque novos aprendizados, ele então trabalha de uma forma muito mais lenta. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai buscando por si só, por essa necessidade de novos conhecimentos, por essa necessidade de novos entendimentos a respeito da sua realidade, ele próprio então vai sendo impulsionado por essa curiosidade natural de conhecimento, né? E continua para nós aqui. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos, segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou da estólise do invólucro da matéria física, a pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. Então, exatamente o que mostra para nós, né, esse processo de elaboração biológica do corpo físico vai favorecendo o aprendizado dele aqui no mundo material. Mas no momento em que ele se liberta do corpo físico, por essa estólise que é colocada para nós ou pela morte, por essa pausa imprescindível, ou seja, o espírito tem a necessidade dessa pausa das experiências terrenas para que ele possa reelaborar suas ideias, fazer ali uma revista das experiências anteriores vividas, para depois elaborar um novo ciclo de experiências. Imaginemos, vamos pensar a seguinte condição, se não houvesse esse processo natural de reencarnação e desencarnação por esse tempo limitado, se o espírito ficasse durante toda a sua existência numa única jornada, sendo ali diretamente atingido pelas experiências, atingido pelas consequências das suas escolhas, pela influência do meio onde ele existe. Que dificuldades seriam encontradas nesse processo? Então nós vemos assim que são esses períodos, esses pequenos ciclos que favorecem o nosso aprendizado. O espírito então vive determinadas experiências, elabora ali o seu conteúdo, passa por uma transformação, elabora um novo ciclo e assim ele vai vivendo por essas pequenas etapas exatamente para que possa fazer essa revisão do que ele vivenciou. Do contrário, e certamente ele ficaria com uma evolução bastante precária, bastante limitada e um grande desequilíbrio também. Né? Pois é, Brás, a gente vê como seria difícil isso, né? Se não houvesse realmente esse processo extremamente perfeito, né, como nós vemos aqui, né, para fazer com que todos nós tenhamos condições para esse refazimento e essa reestruturação. Então essas pausas são de fato necessárias. Né? É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições na vida. No plano espiritual, pela desencarnação ou pela libertação da alma.
como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Então vemos que esse princípio ele é natural para todas as espécies. Tanto que se nós pensarmos assim, né, naquela natural fantasia que todos nós temos, de pensar na imortalidade e na vida eterna. E aí a gente pensa, muito bem, né, na fantasia, a vida eterna é muito interessante, mas imagina para o espírito se ele vivesse o tempo todo naquela mesma condição, sem poder ali mudar as situações, mudar as experiências, mudar a sua forma de pensar, passar por essa reelaboração. Então, na verdade, aquilo que seria uma dádiva para muitos, viver eternamente, na verdade seria ali um grande tormento. E seria, sem dúvida nenhuma, um atraso na sua evolução. Revisão das experiências. Exatamente aqui esse item agora vai trazer para nós essa possibilidade para que ele pare, faça aquela pausa, analise tudo aquilo que ele vivenciou nessa última experiência, e a partir dessa última experiência, dessa revisão, ele vai fazer uma reanálise e depois fazer um replanejamento da sua existência futura. Então, vejamos aqui como André Luiz coloca para nós. De libertação a libertação na decorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Então, se antes ele precisava reencarnar, Regina, bom dia. Se não no passado, ele precisava reencarnar, porque era o único ambiente onde ele se sentia acolhido, porque era dessa forma que ele via a sua vida era essencialmente material, as suas necessidades continuavam sendo material, e ele se afinizava com esse ambiente material, conforme ele vai vivenciando as experiências da encarnação e desencarnação, e tendo ali o despertar da sua consciência como princípio inteligente, como um ser imortal, ele começa então a se familiarizar com o mundo espiritual. É aí que a gente fala, que eu falei para vocês, né, que se ele começa a viver de uma forma muito rápida encarnação e desencarnação, beleza? Encarnação e desencarnação naquele período inicial, nós começamos a ver agora o espírito tendo já um olhar mais equilibrado. E ele começa a aproveitar essa experiência no mundo espiritual já de uma forma mais efetiva. E ele diz assim: assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida. Lembra aquela história que a gente vê, né? O espírito, quando ele começa então a desencarnar, entre aspas, é como se um filme passasse na frente dos seus olhos. Na verdade, o filme da sua própria história. Por isso coloca para nós aqui que nesse processo, então, em que o espírito começa a se libertar, a sua consciência começa a se expandir. E, naturalmente, ele tem ali a facilidade de rever as suas próprias experiências, de rever o caminho por onde ele percorreu. E aí essa revisão pode trazer para ele ali tranquilidades ou desesperos. Quando a gente fala dos extremos, né, ele traz para ele uma paz ou desespero. E cada espírito ali vivencia a sua experiência, né, transitando entre esses dois extremos. Só que, na verdade, quanto mais primitivo o espírito é, mais para o lado das dificuldades, né, do desespero, ele acaba se aproximando. Então ele coloca aqui também, né? Ele começa durante o coma ou a cadaverização. Quando fala sobre coma ou cadaverização, ele já está tratando aqui do processo de desencarnação, né? E ele coloca ali para nós, né? Não, mas nesse caso aqui, André, a gente fala do espírito ainda atrasado.
Não fala ainda dessa fase de evolução, mas sim, né, de fato, essa presença, né, daquele pensamento harmonizado, daquele pensamento equilibrado para ajudar esse espírito nesse processo de desencarnação, de fato é uma necessidade. Né? Mas aqui nós falamos de um espírito ainda nessa condição primitiva. Por isso ele coloca, né? Todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem aos desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células, que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estão sujeitas, dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Ou seja, quando o espírito então reencarna, ele traz ali as ideias, né, as ideias que vão influenciar na estrutura desse corpo biológico. É aí então que nós veremos, né, muitas vezes, o espírito trazendo sequelas como resultado das impressões psíquicas que ele imprimiu no seu corpo. Agora, nós vemos aqui também no processo de desencarnação, quando o espírito desencarna, levando ali ideias fixas ou ideias condicionadas, fazendo com que o seu perispírito também registre essas impressões. E é aí que nós vemos então espíritos que levam para o plano espiritual as marcas que ele tinha no seu corpo físico. E coisa que inicialmente nós vemos que não tem lógica, porque o corpo físico é matéria e o corpo perispiritual é fluido. Como um corpo fluídico pode então assimilar as marcas do corpo físico? Exatamente porque as ideias que ele leva vai fazendo com que o corpo absorva esses registros. Por isso ele coloca de novo, mais uma vez. No limiar da recomposição do seu próprio corpo, ou seja no renascimento biológico, ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente nas células, que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, física matéria, psicossomáticas fluídicas, né? No corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estão sujeitas, dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente encarnados saísos ilesos de grandes perigos, como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado de visão panorâmica e síntese mental. Então, olha que interessante essa colocação também aqui. Ele coloca a nota confirmativa, ou seja, são os espíritos que confirmam, que esporadicamente esses encarnados que saem ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados relatam semelhante visão. Quando eles então ali, você passa por uma experiência muito contundente da sua vida. Então você quase desencarna por um acidente. Ou você ali, nesse caso, tenta o suicídio e não dá certo, a pessoa diz assim mais uma vez, né? Passou um filme diante dos meus olhos naquele momento. Mas graças a Deus eu saí vivo. Para aqueles, naturalmente, que passaram por esses acidentes, né? Ou passam por esses dramas, ou até um certo alívio para aqueles que tentam o suicídio. Mas só o fato dele se colocar nessa condição, ou passar por essa experiência de quase desencarnação, já é o suficiente para que ele traga ali para nós relatos de imagens que vão sendo projetadas na sua mente, como se ele tivesse ali prestes a desencarnar de fato. Aí nós temos aqueles casos também, até acrescentando, né, experiências de quase morte, quando o espírito começa
a ter ali uma visão do mundo espiritual e até mesmo imagens daquilo que ele vivenciou, por causa desse momento que ele está passando. Né? Então, exatamente, né? A mente projeta, o espírito reflete, o perispírito reflete. Né? Exatamente essa a situação. Só ver rapidamente o que vocês escreveram. Só um instantinho. André colocou, nessas horas precisa muito das preces. Ah, você colocou em cima, né? Isso assinala o atingimento no espírito, né? Porque a gente lembra sempre, né? O pensamento, ele se encontra concentrado. O pensamento é um atributo do espírito. Então é ele que revê as lembranças, é ele que elabora ali os seus sentimentos, as imagens, né? E como a mente impulsiona a matéria que é absorvida para a elaboração do seu perispírito, então a mente, nesse caso, acaba influenciando o seu perispírito, que é o corpo chamado de psicossomático aqui por André Luiz, que por sua vez também influencia o seu corpo material, quando nesse caso é um processo de encarnação, de reencarnação, ou mesmo durante a encarnação, quando o espírito vai então fixando a sua ideia e ele acaba então somatizando no seu corpo físico determinadas ideias que causam para ele doenças. Então doenças são causadas pela mente. André, mais uma vez, né, Emmanuel sempre lembra que não existem doenças, existem doentes. Exatamente porque a mente desequilibrada faz com que o corpo físico sofra as consequências. No caso do desencarnado, fica no perispírito ali de uma forma marcante. Né? Dudu colocou, eu passei por isso, né, no Espírito Santo quando me afoguei. Né? Cheguei a ficar todo cianótico e quase desencarnei. Né? Então, quer dizer, um momento ali dramático. Né? Por isso que André Luiz colocou para nós aqui, né, que encarnados saídos ilesos de grandes perigos como acidentes. Nesse caso é um acidente de afogamento, né? Ou de suicídios frustrados. Né? Então tem aquelas pessoas que também, nesse caso, tem a tentativa de suicídio, mas que não chegou à conclusão. Mas o fato do espírito chegar nesse limiar da vida e da morte, vai fazendo com que ele tenha então essas imagens que vão se abrindo em sua mente. Né? Eu vi tudo isso, né? Quando espíritos mandaram eu retornar, né? Então ali teve ali o apoio dos espíritos ali chamando a atenção, né? Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Tem só mais aqui causa e efeito, só para a gente finalizar, para evitar aqui que fique pendente para nós esse último trecho. Então, lei de causa e efeito. Encetando, pois, lembrando que nós estamos falando da desencarnação no nosso título, né? Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, exatamente ali, né, quando o espírito começa a chegar no plano espiritual e aquela revisão da sua trajetória começa a acontecer, ele vai então ali observar em si mesmo os resultados nobres ou deprimentes das suas próprias ações. E aí então a lei de causa e efeito já começa a se aplicar de uma forma mais contundente, diferente do que acontecia no passado, quando o espírito pouca consciência tinha da sua condição. Então ele agia muito por instinto, mas ali a lei de causa e efeito se aplicava ali de uma forma, né, apenas limitada ali às suas necessidades de despertamento. Já o espírito desperto, quando ele coloca, né, consciência desperta e responsável, aí então ele começa a encarar de fato o resultado das suas ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras.
A gente viu que nesse momento, né, em que o espírito passa por esses dramas, então nós temos aqueles que se recuperam desse momento inicial de adaptação no mundo espiritual, e ainda há aqueles que não se recuperam. Como nós vimos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu que nós estudamos, André Luiz, naquele posto de socorro, naquele ambiente tão perturbado no plano espiritual, em que espíritos eram levados à reencarnação compulsória como parte do processo de desenvolvimento deles, porque eles, por si próprios, não apresentavam condições de pararem, recobrarem então a consciência, terem equilíbrio para depois reencarnarem. Para outros, a reencarnação é um remédio amargo que eles precisarão tomar para poder recomeçar esse processo. No caso de André Luiz, né, é você, Zé? Grande abraço, meu querido. Seja bem-vindo. Muito bem, depois de longo tempo, hein? Como dizem, né, um longo e tenebroso inverno, literalmente, né? Mais do que inverno. Seja bem-vindo, meu querido. Então aqui nós temos, né, nesse trecho, como eu falei para vocês, ele permuta os quadros inquietantes em desvario com outras pessoas. É o que nós vemos no plano espiritual, aqueles agrupamentos, aqueles vales, aqueles locais. Que aí então eles vão perceber, né, vão se atrair, como o próprio André Luiz vivenciou. Ele relata para nós no início do nosso lar aquele ambiente umbralino que ele vivenciou, compartilhando com outros espíritos em sofrimento aquele mesmo estado íntimo que ele apresentava. Mas aí depois então ele conseguiu se recuperar e aí se tornou nesse instrutor que hoje, né, com quem hoje nós desfrutamos, né, o nosso aprendizado. Mas há outros espíritos, como André Luiz também relata, que não teve essa facilidade. A mesma coisa aconteceu no Memória de um Suicida, naquele local em que Camilo chamou, né, de Vale dos Suicidas. Por que o Vale dos Suicidas? Na verdade, eram espíritos que partilhavam essas ideias com tamanho desvario, com tamanha perturbação, e formavam aquele local que deram o nome de Vale. Mas aí o mais interessante é que as pessoas se preocuparam, pessoas que estudam superficialmente esse livro, se preocupam muito mais com a geografia do local do que com as condições que criaram aquele ambiente. E é aqui que vem para nós a chave de tudo isso. Mais uma vez, então, permutam os inquietantes quadros, né, da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento. Vejam aí, ó, eles plasmam com a força do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reparações, as reencarnações reparadoras. Contudo, para finalizar, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas, que em si agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam com a inspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. Então, se nós temos o inferno e o purgatório do remorso, da crueldade, da rebelião e da delinquência, nós temos também ali o céu, formado exatamente por essas almas elevadas e heróicas, que se agrupam também intimamente. Nesse caso, né, pela compaixão, tocadas de compaixão por esses laços que deixaram no mundo físico. E aí então, com essa inspiração dessas potências angélicas, iniciam esse serviço de abnegação e renúncia, atuando nesses ambientes de tanto sofrimento. E aí André Luiz aqui ele traz para nós, né, tantos e tantos relatos, dos quais ele próprio foi ali também um trabalhador, um protagonista.
ajudando nesses espíritos em sofrimento, nesses locais, como o próprio livro, né, Entre a Terra e o Céu que nós vimos, o Libertação e outras obras que mostram esses trabalhadores que alcançaram esse estágio de equilíbrio, trabalhando junto com esses irmãos desequilibrados. Inclusive, como nós vimos no início do nosso estudo, atingindo ali aqueles irmãos que chegam naquela condição tão deprimente, né, de ovoides, pelo fato de encontrarem-se ali, né, completamente absorvidos por aquela monoideia. Então, muito bem. Nós temos aqui, então, só para finalizarmos, né, Pedro Leopoldo, 9 de março de 1958, foi aqui, então, a assinatura de André Luiz, né, de André Luiz, lá para Chico, em Pedro Leopoldo. O nosso próximo encontro será aqui, então, alma e fluidos. Falaremos de fluidos em geral, falaremos fluido vivo, teremos a vida na espiritualidade, esferas espirituais, centros encefálicos, reflexão das ideias, inteligência artesanal, plasma criador da mente, e esses são os itens, então, do nosso próximo encontro. E aí nós vimos aqui quantas novidades vão chegando para nós, né? Só que agora focando muito mais no plano espiritual do que no plano material. Porque a forma didática como André Luiz organizou esse trabalho, ele mostra para nós, então, tudo aquilo que acontece no mundo físico a partir da influência do plano espiritual. E depois, gradualmente, a gente começa a perceber, né, o compartilhamento da vida nos dois planos, mais na matéria do que no plano espiritual, e agora a gente começa a ver, então, mais no mundo espiritual do que no plano físico. E em breve veremos apenas no plano espiritual. André colocou, né? Então esses mesmos espíritos se transformam em apóstolos de ajuda, ou eles são ajudados, não entendi. Aqui mostra, né? Deixa eu pegar aqui para você, André, vamos tirar isso aqui a limpo, certinho. Ele diz assim para nós, olha só. Quando dilacerado e desditoso, eles formam, então, largos continentes do espaço cósmico. E eles se reúnem a outros culpados. E eles criam, então, né, essas telas infernais e acabam depois aqui trazendo para nós estranhas fecundações de loucura e sofrimento. Contudo, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso, de crueldade, o sublime apostolado dos seres. Quando coloca sobrepairando, é como se nós colocássemos ali em dimensões diferentes. Aquela dimensão de sofrimento, purgatório e inferno, e aquela dimensão mais elevada, chamada aqui de céu, que é colocado para nós, né? Então, são dimensões que se separam para aqueles espíritos inferiores, ligados ao sofrimento, e aqueles espíritos em harmonia, como é colocado para nós, né? Pegando aqui, ó. É também aí que começa, sobrepairando, o inferno e o purgatório do remorso e crueldade, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas. E aí depois coloca para nós aqui também, né? Se agrupam tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam com a inspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia com que a glória da divindade e do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu. Então, por isso é colocado para nós ali, esse ponto e vírgula traz a separação desses planos. Num plano, vem aqueles espíritos em sofrimento, no outro plano, aqueles espíritos equilibrados, já elevados, que trabalham por amor e caridade para esses espíritos em sofrimento. Então ele traz para nós aqui esse plano espiritual, falando da lei de causa e efeito daqueles que sofrem e daqueles que são assistidos nesse sofrimento, para ajudá-los então nessa recuperação. Né? Deu para definir certinho agora? Beleza, então. Então é só essa separação que ele coloca para nós, que ao mesmo tempo que nós temos o local de sofrimento, nós temos também o local, né, de ventura,
que é esse chamado céu. Mas desse céu desce sobre esses espíritos, que são esses aqui em equilíbrio, que trabalham nesse plano intermediário. Que é exatamente ali, né, esse grupo, depois aqui do ponto e vírgula, é exatamente aquele grupo que André Luiz relata com frequência aqui nas suas, né, nas suas expedições, nos seus trabalhos. Então ele coloca exatamente ele que são esses espíritos que recebem do plano elevado, chamado céu, dessas potências angélicas, essa inspiração de trabalho. Assim eles falam, né, que espíritos elevados que coordenam trabalhos enviaram ali inspirações para que eles fizessem suas tarefas. Então, aqui nós começamos então a trabalhar nessas camadas do plano espiritual. Desde aquela camada mais primitiva, ou aquela camada de maior sofrimento, e aquelas camadas intermediárias que vão ali se sobrepondo, né, que vão se sobrepairando, como ele coloca aqui, para nós. Mas na verdade aqui vai uma cobrindo a outra, né, aquele plano espiritual na estrutura da cebola, digamos assim, né, que talvez seja uma ideia mais fácil da gente compreender.